Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. E hoje nós fechamos esta série de estudos sobre as grandes promessas da Bíblia. Com este são 20 vídeos nos quais nós procuramos sintetizar todas as promessas contidas no Velho, do Novo Testamento. É claro que se nós pudéssemos aprofundar este estudo, nós não estaríamos nem no meio ainda, nós estaríamos no início ainda, né? Porque cada uma destas promessas renderia aí um estudo muitíssimo especial, profundo e demorado. Mas isto o amado poderá, com a intermediação do Espírito Santo, conseguir, lendo todas estas promessas, meditando, orando ao Senhor e pedindo a Ele que manifeste isso tudo na sua vida, principalmente apropriando-se destas promessas. Nós trouxemos aqui promessas que às vezes não eram de forma geral, mas eram especificamente para uma pessoa. Mas nós podemos, pela crença, pela fé que temos em Deus, em Jesus, nós podemos nos apropriar de todas estas promessas, porque elas estão disponíveis para nós. Muito bem, então. Então vamos agora fechar esse nosso estudo, né, falando sobre as promessas que estão contidas nas demais cartas. Nós não vamos tratar de Apocalipse. Apocalipse é um livro à parte, ele tem muitas promessas, eu sei, mas a maioria do que está contido no Apocalipse ainda está fechado para nós. Nós ainda não temos sabedoria espiritual para podermos desvendar completamente o que está escrito lá. Então vamos ver as demais cartas. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Óbvio, a primeira promessa que está contida nas cartas e que nós vamos tratar aqui, veja que eu não estou fazendo na sequência de aparecimento das cartas, mas talvez a promessa mais importante na nossa vida é a que está contida em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por que isso? Porque no próprio João, na carta de 1 João, está escrito que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho, né, em salvação por nós. Então, amados, veja lá, João está nos explicando isso. João está explicando que se nós nos achegarmos a Cristo, se nós reconhecermos os nossos pecados e se nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, Ele é fiel para perdoar e purificar da injustiça. Por que Ele pode purificar da injustiça? Porque Jesus morreu por nós, pecadores. Os nossos pecados já foram lavados, expiados, perdoados lá na cruz do Calvário. E, portanto, Deus deu o seu Filho, Jesus se fez injustiça, ele se fez pecador por nós. E agora, quando nós nos voltamos para Ele, quando nós nos achegamos a Ele e confessamos a Ele como Salvador e confessamos os nossos pecados, Ele nos transforma, Ele nos perdoa e Ele purifica, nos fazendo justos aos seus olhos. E a consequência disso é a salvação e a vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2,25. Esta é uma promessa que nós já começamos a viver aqui.
Na nossa vida finita, na nossa vida física aqui, nós já começamos a desfrutar de alguns benefícios da vida eterna. Comunhão com Deus, as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Então isso tudo a gente começa meio que a adiantar aí a vida eterna, essa paz, essa tranquilidade, né? Essa confiança que nós podemos ter em Deus. Que tudo é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui está o segredo, aqui está a promessa. Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que confessa Jesus, que é salvo por Jesus, vence o mundo. Vence o mundo por quê? Porque está centrado na fé, na crença que nós temos no poder, no nome de Jesus, que é o Filho de Deus. Que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Olha só que coisa maravilhosa aqui. Hebreus 9:15. Às vezes nós fazemos e nem sempre as pessoas se solidarizam com o que a gente faz, nem sempre as pessoas retribuem o que a gente faz, nem sempre elas são gratas, né? Muita gente, às vezes, elas têm uma ingratidão, né, em relação ao que a gente faz. Não é assim com Deus. Deus é diferente. E Deus está dizendo isso, Deus está prometendo isso para você. Ele não é injusto. Ele está vendo o que você está fazendo. Ele está vendo a tua obra. Ele está vendo o teu trabalho. Ele está vendo o teu amor posto em prática. Não está oculto aos olhos dele. Você pode estar fazendo isso escondido, você pode estar fazendo isso escondido no teu quarto, orando em segredo, ofertando em segredo, ajudando este, aquele, né? Sustentando em oração quem nem imagina que você esteja orando por ele, mas Deus está vendo. Deus olha toda a obra que você faz. Deus olha aquela obra que é dar um copo de água ao sedento, dar comida ao que tem fome, dar sustento ao que está caído. Deus está vendo. E o que nós estamos vendo aqui no escritor de Hebreus, a gente não tem certeza quem seja, existem algumas hipóteses, mas enfim, o escritor de Hebreus, ele diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer. O homem pode ser ingrato, o homem pode esquecer o que você faz por ele, não Deus. E amado, não se preocupa se você fez algo para alguém e esse alguém se esqueceu, este alguém foi ingrato contigo. Não se preocupa que a tua mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo. Não importa. Sabe o que importa? Importa que Deus vê. Deus vê e ele diz que ele não vai esquecer do trabalho do amor para com o seu nome mostraste, porque não é só para este pequenino que você está fazendo para ele. Enquanto servistes aos santos e ainda servis, ou seja, tudo que você já fez, tudo que você faz e tudo que você vier a fazer. Claro, você não está fazendo para ter retribuição, você está fazendo por amor, você está fazendo porque é a obra, porque é o teu chamado, porque é o teu dom. Porque você ama a Deus e ama os homens que são imagem e semelhança de Deus. E a tua imagem, a tua semelhança. Então Deus não vai se esquecer disso. Tenha certeza, meu querido. Além disso, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. A gente já andou falando sobre oração, a gente já andou falando sobre pedidos. Olha aqui, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, diz o escritor de Hebreus. Então veja lá, se achegue. O caminho não está impedido, amados.
quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra diz que o véu se rompeu de alto a baixo. O véu fazia a separação do Santo dos Santos. E não faz mais. Não existe mais separação. Ou seja, você consegue acessar, mas você consegue acessar através de Jesus. Então, nós devemos nos achegar com confiança ao trono da graça, porque nós fomos adotados. Nós fomos justificados. Quando nós nos achegamos diante de Deus, e Deus olha para nós, sabe o que Ele vê, amado? Ele vê o sangue do seu Filho derramado sobre nós. E Ele diz, eis aí um servo meu. Eis aí um filho meu. E Jesus vai estar lá. E Jesus, a gente vai ver daqui a pouquinho, e Jesus vai dizer, este Pai, este é meu. Este tu me deste. E este está aqui, por amor de ti, por amor de mim. Para que nós possamos achar graça e misericórdia. Nós precisamos de misericórdia todos os dias, como diz Jeremias, né, em Lamentações. Que novas são as suas misericórdias todos os dias. E se não fosse assim, o que seria de nós? Para Ele poder nos ajudar no tempo oportuno. Olha o que está escrito aqui, tempo oportuno. Não é quando você quer, quando eu quero, quando... Não, é no tempo oportuno. Às vezes demora um pouquinho, mas é no tempo oportuno. Ele diz ainda, Hebreus, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei. O que me possa fazer o homem? O que pode fazer o homem se do meu lado, meu ajudador, quem está brigando por mim, quem está lutando por mim é Deus? Já tivemos a oportunidade de dizer, quando ele se levanta, amado, você é a menina dos olhos de Deus. Ele troca reinos por você. O que o homem pode fazer contra mim, contra você, se o Senhor é o meu ajudador e se Ele está dizendo não te desampararei, nem te deixarei? Então não há qualquer problema, não há qualquer dificuldade que Deus não possa consertar, arrumar, resolver, te ajudar. Não existe. Né? Aqui nós estamos dizendo que não existe. Isso por quê? Porque nós podemos nos achegar no trono da graça de Deus. Quem está lá conosco? Olha só. Quem está lá conosco? O amado sabe da história. Jesus foi morto pelos nossos pecados, ele morreu, desceu à mansão dos mortos, ele ressuscitou, ele ficou um tempinho aqui e depois ele ascendeu aos céus. Ele está lá ao lado do trono de Deus. Ele está lá, meu querido. Ele está lá. Ele está lá fazendo o quê? Intercedendo por nós. Quando nós fazemos uma oração, quando nós dizemos, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, eu apresento esta dificuldade diante de ti. Sabe quem está do lado de Deus? Jesus. E ele está dizendo, Pai, eu sei que isso é difícil, eu passei por isso. Este é meu, tu me deste. Eu morri por ele. Então, Pai, ouve. Ouve, Pai. Levanta o teu cetro. Se for preciso, manda tocar trombeta. Manda os teus anjos. É ele que está intercedendo. O próprio escritor de Hebreus diz assim, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, ele não entrou no Santo dos Santos, feito lá no Templo de Salomão, e depois
consertado por Neemias, por Esdras, e também não no de Herodes. Não, não foi neste templo que ele entrou, nesse santuário que ele entrou. Ele entrou no verdadeiro santuário, diante do Deus de verdade, verdadeiro, não deste símbolo, figura do que era, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Meu querido, Jesus agora é o nosso advogado. Ele é o nosso Salvador primeiro e agora é o nosso advogado. Porque é Ele que defende a nossa causa diante de Deus e é Deus que decide. E Ele é o Filho de quem decide. Você está entendendo? Ele entrou e fez você entrar, fez você poder se achegar, se prostrar diante de Deus e dizer: Pai, me ajuda. Ele nos ajuda, Ele é nosso intercessor. E aí, meu querido, você tem uma parte aí contigo também, né? Diz assim em Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Significa dizer que se nós estamos diante de Deus, se nós estamos obedientes a Deus, se nós não estamos em rebelião, em pecado, se nós resistimos ao diabo, nós seremos vitoriosos diante do pecado, diante das tentações, diante das provações, diante de tudo que nos é posto dia a dia. Por quê? Porque Deus está nos ouvindo. E por que Deus está nos ouvindo? Porque Jesus está intercedendo por nós. Amém? Então, resistir. E ele vai fugir. Ele não consegue, porque ele não tem onde. Ele não tem onde. Deus está conosco, Jesus está intercedendo, então não tem por onde. Cristo é o nosso mediador, ele é o mediador disso tudo. Antigamente nós tínhamos os mediadores que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que eles oravam pelo povo. E o povo não se achegava a Deus, ele se achegava a partir dos sacrifícios e a partir da oração e do trabalho dos sacerdotes. Hoje não é mais assim. Hoje você se achega a Deus porque Jesus abriu um caminho, por isso ele é o nosso mediador. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Ou seja, pela morte de Jesus, para remir, para fazer perdão, para expiar as transgressões. Então ele afasta o julgamento do primeiro testamento, que era através dos sacrifícios que se fazia, para instituir um segundo, que é o Novo Testamento. E estabelecer o quê? Esta promessa de herança eterna, que nós já começamos a viver e que vamos desfrutar até o final dos tempos. Portanto, amado, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. Se nós dizemos que não somos capazes, Deus provê capacidade. Mas se a gente é arrogante, orgulhoso para dizer: eu não preciso de Deus, eu posso fazer sozinho, você vai quebrar a cara. Você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque você não tem esse poder. Quem tem o poder? Deus tem o poder. Então humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Ok, de novo a questão das orações. Amado, aqui nós temos Tiago e João
falando algumas coisas a respeito de orações. A gente já andou falando sobre esta oração ou a oração em outros vídeos, mas aqui nós temos mais algumas passagens que tratam de promessas relativas às orações. Em Tiago 4, 2, 3, a gente ouve uma palavra bastante forte, bastante firme. Olha lá, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Significa dizer que você está tentando fazer por você mesmo. É a tua força que está tentando fazer com cobiça, cobiçando coisas que não são suas, invejando coisas que não são suas. Existem coisas que são nossas e existem coisas que não são nossas. Existem coisas que são para nós e existem coisas que não são para nós. Nós temos que entender isso. Existem coisas que eu gostaria, mas que eu sei que não é para mim. Eu sei que não é não é o caso de eu ter estas coisas, porque elas não são para mim. Então nós temos que entender, não adianta eu cobiçar, não adianta eu invejar, não adianta eu guerrear, brigar, fazer. Não é para mim. Eu nunca vou obter aquilo, porque não é para minha vida. A minha vida tem que ser aperfeiçoada. Eu tenho que ser transformada cada vez mais na imagem de Jesus. E existem coisas que podem me afastar. A gente sabe de pessoas que eram grandemente usadas por Deus, mas por dinheiro se desviaram, por fama se desviaram, por status se desviaram, por amor carnal se desviaram, por vícios se desviaram. Aquelas coisas não eram para ela. Não eram para ela. Não era o caso para ela. Não se tem porque não pede. Isso é uma coisa. Eu não tenho humildade suficiente para pedir para aquele galardoador, para aquele que realmente vai me dar. Pedi e não recebeis. Opa, esse já é um outro caso. Estou pedindo, mas não estou recebendo. Por quê? Porque pediu mal. Porque pediu uma coisa que não era para você. Porque pediu uma coisa que era para a tua concupiscência, para um pecado seu, para algo que você quer. Deleite teu não era para você. Ah, eu quero ser milionária. Tá, mas o que você vai fazer com o dinheiro? Vai se perder? Então é melhor ser pobre e ganhar a vida eterna do que ser rica e me perder no inferno. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser pobre. Eu estou dizendo que às vezes nós queremos coisas que vão se transformar em perdição. É isso que eu estou dizendo. Eu conheço pessoas que têm dinheiro e que seguem e que usam o seu dinheiro para a obra de Deus. Eu conheço pessoas que têm carros e usam o carro para a obra de Deus, que têm casa e usam a casa para a obra de Deus. Eu conheço pessoas que têm algumas coisas. Não estou dizendo que você não pode ter. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem coisas que são para nós e existem coisas que não são. Porque isso pode ser tentação, isso pode ser provação. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Veja, você está pedindo uma coisa que não é para o reino. Que é para você se achar. Isso não vai acontecer nunca. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e aí fazemos o que é agradável à sua vista. João explicou para nós. Ah, é por causa disso que às vezes eu peço e não ganho. É por causa disso que às vezes você pede e não ganha. Porque não é para você. Ou porque não é a hora ainda. Você vai receber
porque você guarda o mandamento, você está pedindo aquilo que é em concordância com o que Deus tem para nós. E nós fazemos o que é agradável a Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, João explica de novo para nós, segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então a oração precisa de um estudo um pouquinho mais aprofundado e a gente, nesse momento, não é o caso aqui. Basta saber que eu peço aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que é do desejo de Deus, segundo os seus mandamentos, segundo a sua vontade, segundo os seus planos, e eu sei que eu vou receber. Jesus vai voltar? Sim, Jesus vai voltar. Essa é uma promessa dele. Ele vai voltar. Mas como será isso? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, meu querido, nós vamos viver de acordo com a fé, a crença e a justiça de Deus. Porque ele vai vir e não vai demorar muito. Nós vemos já os sinais. Jesus está voltando. E quando ele voltar, não se engane, meu querido. A segunda vinda de Jesus é uma vinda de julgamento. É uma vinda de separação entre os dois únicos caminhos possíveis, a dos céus ou a do inferno. Quando ele voltar, ele vai fazer essa separação. E ele virá. Ele não vai tardar. Mas o dia do Senhor virá, diz Pedro, como ladrão de noite. Ninguém sabe quando, nem o filho sabe quando ele volta. No qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então não vai vir um dia tranquilo, vai vir um dia terrível, vai vir um dia de tormento. Mas para nós, Pedro nos acalma o coração dizendo, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nós temos um lugar para ir, porque ele foi na frente preparar lugar. Quando ele voltar, vai ser com muito barulho, vai ser muito tormentoso, vai ser um dia terrível. E ele vai fazer a separação. Mas nós já temos lugar para ir. O nosso lugar já está preparado, porque ele já preparou morada. É uma promessa dele, que nós vamos vivenciar no futuro. De tal maneira aqui, meu querido, eu quero fechar isso tudo com este último versículo. Na verdade são dois, que está em Judas 24 e 25. Judas 1, 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória ao único Deus, sábio, Salvador nosso. A ele seja a glória e majestade, a ele o domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém, meu querido. Bons estudos.